A motivação que nós temos hoje, consolidada na investigação, no inquérito policial, ela já estava sendo apurada desde os primeiros dias, porque no momento ainda do que estávamos na garagem onde o crime ocorreu, a família nos forneceu o aparelho celular e o computador do Vitor, e também já coletamos imagens de câmeras de segurança e realizamos a condução de algumas testemunhas para a delegacia para que fossem ouvidas. E desde o primeiro momento que passamos a analisar o aparelho celular do Vitor, uma conversa da manhã da sexta-feira nos chamou muita atenção. Não era uma conversa comum, era uma conversa que tratava a respeito da negociação de um veículo para que essa negociação ocorresse na garagem do pai do Vitor, 14 horas, que foi justamente o horário em que o crime aconteceu. Então essa conversa já nos chamou a atenção desde o início. Nós depois passamos a aprofundar ela e levar ela como a principal linha de investigação e conseguimos determinar que ela foi um fator fundamental nessa investigação. Eu passei o primeiro final de semana, o crime ocorreu na sexta, eu passei o primeiro final de semana inteiro em posse do aparelho celular do Vitor, analisando conversas, informações, checando se havia envolvimento de outras pessoas com ele, com familiares, se havia ameaças. Tudo isso foi descartado porque o telefone dele não continha nenhuma outra informação que levasse a determinar que o crime teria ocorrido por alguma ameaça pretérita, por envolvimento com alguma pessoa, por envolvimento com atividades ilícitas, nada. Tudo isso foi descartado já nos primeiros dias, porque o aparelho celular dele não tinha nada que indicasse isso, o computador da mesma forma, e as informações que os familiares nos passaram também. Então, nos primeiros dias, nós fomos checando todas as informações que chegavam, e na terça-feira, dia 11, conseguimos realizar a prisão em flagrante do executor. Ele estava escondido no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, assim como a apreensão de um adolescente que deu suporte logístico para os executores aqui em Dourados. Ele foi apreendido aqui na cidade de Dourados mesmo. O papel do adolescente foi de furtar uma motocicleta naquela madrugada e, no horário do almoço do dia 7, fornecer essa motocicleta para os autores que vieram de Ponta Porã, para que eles utilizassem ela e fossem cometer o crime. Ele ainda guiou os executores até a garagem do pai do Vitor, pois eles não conheciam a cidade, poderiam se perder. Então ele guiou os indivíduos até a garagem do pai do Vitor, facilitando a chegada deles até lá, e fez com que eles identificassem qual seria o local onde deveriam cometer o crime. Assim que nós começamos a fazer o interrogatório do executor, ele oriundo de Brasília, ele informou que estava aqui na cidade de Dourados, estava aqui na região de fronteira, em Ponta Porã, há 3 ou 4 meses. Então muito se levantou informação de que ele teria sido contratado de Brasília para cometer esse crime. Essa informação não é verídica. Ele não veio de Brasília para cometer esse crime, ele já estava na região há cerca de 3 ou 4 meses. Tinha vindo já com esse envolvimento na prática do tráfico de drogas. Ele veio aqui para realizar frete de entorpecentes para a região central para a região do Planalto Central, para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. E acabou que ele, segundo informações que ele nos forneceu, ele contraiu uma dívida com algumas pessoas na fronteira. E foi essa dívida que fez com que ele tivesse que vir para Dourados como quitação dessa dívida, além do recebimento de um outro valor, para cometer esse crime. Ele, logo que conversamos com ele, ele informou que assim que retornou para Ponta Porã, foi informado pela pessoa que contratou ele que eles haviam executado a pessoa errada. E essas informações realmente batiam com as mensagens que nós tínhamos no celular do Vitor, de que a pessoa que iria até a garagem do pai dele era um outro indivíduo. Era uma outra pessoa que estava sendo atraída para lá sobre uma negociação que nós acreditamos que seja falsa, de um veículo. Então essas informações do executor já foram fundamentais para que a gente de fato entendesse que a execução havia sido da pessoa errada. Não havia nenhuma motivação aparente naquele momento que indicasse que o Vitor era o alvo. Não havia nenhuma indicação que
que apontava que teria alguma ameaça, alguma desavença em relação a ele. Muitas perguntas foram feitas. Por que o alvo foi morto de forma equivocada? Quando nós realizamos posteriormente a prisão, cumprimento de mandado de prisão do piloto da moto, nós compreendemos. Ainda no dia 11 foi feita a representação pela prisão preventiva do piloto da moto, que já estava identificado, e de outro investigado, que teria sido a pessoa que contratou o piloto e o executor. Então, desde o dia 11, 4 dias após o crime, nós já tínhamos identificação do executor, do piloto da motocicleta e do contratante. E eles já estavam com prisão preventiva decretada, o contratante e o piloto. Alguns dias depois, se não me engano, no dia 17, nós realizamos o cumprimento do mandado de prisão preventiva do piloto, na região de Ponta Porã. Ele confirmou que o alvo não era o Vitor, que o alvo era uma outra pessoa. Segundo o que eles informaram, essa outra pessoa também seria atraída para a garagem, e pelo que o contratante falou para eles, ela deveria morrer porque era um X9. Mas essa informação nós não conseguimos confirmar de fato. O piloto, ele reiterou que foi informado pelo contratante que a morte havia sido feita de forma equivocada, e então nós compreendemos como tinha se dado essa dinâmica desse erro na execução do crime. Em primeiro lugar, o executor informou que o alvo foi apontado pelo piloto para ele. Eles haviam visto a foto do alvo de quem deveria ser morto somente algumas vezes. Não conheciam, nenhum dos dois era aqui da região, eles não conheciam essa pessoa anteriormente, somente tinham visto uma foto. E essa foto não foi capaz de fazer com que eles identificassem que o Vitor não era a pessoa alvo da execução. Segundo o executor nos comentou, o piloto informou a ele: olha, é aquela pessoa. Nós acreditamos que a informação que eles tinham era que o alvo estaria na garagem por volta de 14 horas, em contato com o pai do Vitor para realizar a negociação de um veículo. E quem estava 14 horas na garagem em conversa com o pai do Vitor era ele. Isso pode ter causado um equívoco nos executores. A partir da prisão do piloto, nós começamos a desenvolver mais diligências. Foi representado pela prisão preventiva de outras 2 pessoas identificadas. Uma delas, a que enviava mensagens para o Vitor na sexta-feira, organizando esse encontro às 14 horas na garagem, e uma sexta pessoa, que seria a proprietária do veículo, que trouxe os executores de Ponta Porã até Dourados, e que nós acreditamos que possa ter envolvimento também, que tenha envolvimento na contratação deles e na organização, na execução do crime. Nessa ocasião, nós realizamos a prisão, o cumprimento do mandado de prisão preventiva do dono de uma academia na cidade, um empresário na cidade, que era quem tinha realizado essas conversas com o Vitor naquela manhã, armando um encontro com uma terceira pessoa, moradora aqui de Dourados, para que estivesse na academia 14 horas. Na residência desse indivíduo em Ponta Porã, nós localizamos munições de calibre 380, 10 mil reais em espécie, além de algumas joias avaliadas aí em aproximadamente 70 mil reais, e outros objetos que nós acreditamos de interesse em investigação. Foi apreendido seu aparelho celular, que será periciado, e nós conseguimos de fato realizar um vínculo entre os executores, o executor e o piloto, as pessoas que contrataram eles e que os trouxeram de Ponta Porã até Dourados, esse empresário em Ponta Porã e o adolescente contratado para dar apoio logístico, suporte logístico para essa dupla aqui em Dourados. Então esse vínculo foi todo traçado na investigação, ele está confirmado através de diversas evidências que foram juntadas, ele é concreto e indiscutível. Essas pessoas já se conheciam há bastante tempo. Nessa segunda-feira, nós realizamos, após o cumprimento a deflagração dessa operação em Ponta Porã, nós realizamos a intimação para a oitiva da pessoa que nós acreditávamos que seria a vítima aqui em Dourados. Então, para aqueles que comentaram em redes sociais que essa vítima não existe, que essa vítima é invenção da polícia, ela já foi ouvida formalmente. A oitiva dela está juntada nos autos do inquérito policial. E ela confirmou
que de fato foi atraída para a garagem, foi levada para a garagem por esse empresário de Ponta Porã, o qual eu já conhecia há cerca de 15 anos, o qual já havia sido preso junto em uma investigação de tráfico de drogas. Os dois, na verdade, têm envolvimento com o tráfico de drogas, os dois já foram presos mais de uma vez por seu envolvimento com o tráfico de drogas. E quando perguntado a ele qual era a relação com esse empresário de Ponta Porã atualmente, ele destacou que o empresário tinha uma dívida com ele que iniciou em R$240 mil e hoje já ultrapassa R$300 mil. Claro que, apesar de nós termos já relatado o inquérito, estarmos na fase final de investigação, a apuração a respeito dos fatos continuará. Nós ainda iremos esmiuçar algumas informações que recebemos, ainda iremos analisar alguns dados recebidos, ainda será feita a perícia nos aparelhos celulares, os aparelhos celulares apreendidos, documentos vão ser analisados. Então nós ainda estamos com a investigação em andamento para verificação e checagem de todas as hipóteses, e é possível que ainda surjam novos elementos, mas como o Dr. Adilson comentou, nós nos apegamos aos fatos e às evidências concretas. E o que nós temos de fatos e evidências concretas até o momento é isso: essa motivação financeira dessa dívida de aproximadamente R$300 mil, que fez com que o empresário de Ponta Porã atraísse essa vítima aqui de Dourados até a garagem para que ela fosse morta, só que acabou que isso não aconteceu. Quem acabou morto no lugar dele foi o Vitor. É possível que haja outros mandantes, outros envolvidos? Sim, é possível. Nós ainda estamos apurando a participação de algumas pessoas e isso ainda vai ser esmiuçado ao longo do tempo.